professora Conceição Rodrigues. Conceição Rodrigues é natural de Arco Verde, sertão de Pernambuco, e é radicada no Recife. Poeta, contista e romancista, além de professora, tem 4 livros publicados pela editora Patuá: Molhada até os Ossos, Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, os 2 livros de poemas, e um de contos, que é E Deus Não Acudiu Ninguém. Hoje ela está lançando aqui na Bienal Para Dançar na Cerca Elétrica, mais um livro de poemas, e é sobre esse livro que a gente vai conversar com ela, além de outras atividades de Conceição Rodrigues. Conceição, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente na 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Oi. É um prazer, uma alegria, estou muito feliz de estar com você, Fábio. Falar de literatura é uma paixão, né? Essa paixão que move a gente, que faz a gente prosseguir, apesar de tudo, apesar da vida, apesar do mundo. A literatura é uma força transcendental, né? Isso. Então, obrigada às pessoas que estão aqui, a quem está acompanhando digitalmente aí através do Instagram. E obrigada a você, obrigada a Bienal, enfim. Boa noite a todos. A literatura é uma força mesmo, porque sábado e domingo aqui passou muita gente, viu? Muita gente. Eu acho que essa é a Bienal que tem o maior público dos últimos anos, muito bom. Mas, Cecita, conta pra gente como foi que surgiu esse livro. Você estava dançando numa cerca elétrica e de repente veio o título. Como é que veio esses poemas todos que parecem um desabafo assim, enxurrada? Para Dançar na Cerca Elétrica é um livro que fala a respeito de guerras. Então, a gente tem aí uma humanidade que nunca foi flor que se cheire, né? E desde as colonizações até a contemporaneidade, o que a gente vê são guerras e conflitos. Hoje, no mundo, a gente tem mais de 40 conflitos armados acontecendo e as guerras, né? Então, Para Dançar na Cerca Elétrica traz essa reflexão através da literatura do que é a guerra, do que é um ser humano se utilizar desse artifício que é a guerra como forma de poder, de dominação, de extermínio do seu semelhante quando esse semelhante está atrapalhando ou quando esse extermínio serve para algum propósito. Então, Para Dançar na Cerca Elétrica é essa profusão, né, dessa temática guerra, inclusive da guerra que a gente tem conosco, né, a guerra subjetiva, do eu comigo, de mim sozinha comigo diante do espelho, refletindo quem eu sou, o que eu sou diante do mundo. E a literatura tem esse poder, porque quando a gente lê, a gente entende como o mundo funciona, como a sociedade funciona, o que é a alma humana, e a gente também se conhece melhor. E ao passo que a gente se conhece melhor, a gente entende que também temos defeitos, e também nós somos essa flor que não se cheire, não são só os outros, né? Então, Para Dançar na Cerca Elétrica traz essa reflexão, fala um pouquinho do Holocausto, fala um pouquinho das colonizações. Por exemplo, antes de acontecer aquela barbárie na Alemanha, que foi o Holocausto, a Alemanha já tinha invadido a Namíbia e aprontado lá horrores. E também no livro traz essa reflexão. Por que o Holocausto teve tanto destaque ali com os europeus e o massacre da Namíbia, na África, da mesma Alemanha, que já ensaiava ali o seu terror, não tem tanto destaque. Então, é um livro que vem trazendo esse tipo de reflexão, traz um diálogo também com o que a gente está vendo, Israel e Palestina, ali a faixa de Gaza, como é que estamos em
2025 parecemos tão evoluídos e ainda permitimos esse tipo de coisa? Como é que a gente permite que os nossos semelhantes sejam exterminados, sejam massacrados, que crianças morram de fome, que inocentes sejam atacados em tempos de guerra? Como é que a gente consegue permitir tudo isso? Eu me envergonho, eu me sinto triste, eu me sinto falida enquanto humanidade, né? E ainda reflito mais um pouco no livro. Por exemplo, a Alemanha ali, quando iniciou aquela tragédia humana, ela estava no auge de sua cultura, ela tinha conhecimento, ela tinha acesso às artes, ela produzia muita coisa linda. E como é que aquela sociedade, com tanta compreensão das coisas, ainda assim exerceu a sua crueldade coletivamente, com a anuência de uma população inteira, né? Então são essas reflexões que o livro traz. Ele está por aqui na Bienal também, é o professor Leonardo Thomas, que ensina na França, e ele tem uma temática de produção muito voltada para as migrações. Então, ele ontem estava aqui mesmo nesse espaço e ele trouxe um número muito interessante, que os deslocados de suas terras natais, né? São mais de 130, 140 milhões de pessoas que são chamadas de deslocados, considerados como refugiados pela ONU. E perguntaram a ele está lançando um livro pela SEP, aí ele foi perguntado de como foi que ele saiu da vida acadêmica para a vida literária. Aí ele disse, eu tive um limite de expressão. Quando eu vi uma criança na praia, um refugiado, morto, eu vi que eu tinha que partir para outra coisa, porque a expressão acadêmica não me servia mais. Como foi que os primeiros poemas desse livro surgiram? O que foi que te deu o estado para isso? Foi Gaza? Foi antes? Como é que começou essa fagulha? Assim, na minha adolescência, quando eu comecei a estudar um pouquinho Segunda Guerra Mundial, já foi um assunto que me causou interesse. Aí depois Primeira Guerra, guerras de maneira geral, a questão dos refugiados, a questão dos apátridas, a questão das pessoas que não têm um lugar para chamar de seu no mundo. Então são questões que sempre mexeram comigo, né? A gente tem as guerras oficiais, mas a gente tem as guerras não oficiais. A gente tem as milícias, a gente tem a desigualdade social tão acirrada, que também é um tipo de guerra, Fábio. Mas eu acho que desde que eu me deparei com essa temática, com esse horror e com essa vergonha que é para a humanidade a guerra, para essa vergonha que é para a humanidade o que foram as colonizações, a vergonha que é você querer impingir no outro a sua maneira de pensar, o seu jeito de ser, fazer todo mundo meio robozinho e todo mundo pensando igual. Desde que eu fui me deparando com essas coisas que eu fui escrevendo. Você falou do autor que esteve aqui ontem, né? E que quando ele viu essa criança sem esse lugar, sem essa proteção, que todos os seres humanos merecem, mas as crianças sobretudo, eu me lembrei desse poema que se chama Merchandising. Posso ler? Merchandising é o pulsar dos negócios, mon amour. Gozam nossa dor, desfilando Ford e Chanel. Meu estômago borbulha feito champanhe, falsificado e bem francês. É somente business, my dear. As peças se arrastam no Monopoly conforme os dados, o sexo e a metafísica. O Ministério do Comércio advertiu: é proibida a entrada de cachorros e judeus. Cristo é uma menina venezuelana
casa, sem mãe, implorando comida, segurando cartaz. Toda verdade foi fabricada, é verdade. É preciso reconciliar a pele e o espírito. Nenhum santo move única palha. Caminham sobre os nossos túmulos, se os temos, como se também não fossem suas as memórias. Uma memória de ódio reverberou na cidade, e a mulher de paz pariu 1000 iracundos. O espelho alheio tenta encadear nossas vistas, como os sóis de véus turbulentos. Maria cortou o cordão umbilical da terra, por isso flutuamos, por isso Neil colonizou a lua. Nos amamos a nós mesmos das sextas às terças-feiras. Deus é uma criança apátrida, sozinha, em qualquer esquina do mundo. Você lembra da gênese desse daí? Eu lembro que uma vez eu ia passando no bairro do Espinheiro, aqui em Recife, e tinha uma família venezuelana segurando cartaz pedindo alimento, né? Era uma mãe e umas 4 crianças, e talvez ali tenha acontecido um start, um insight desse poema específico. Cecita, esse é o 4º livro, né? É o 3º de poemas e tem um de contos, todos pela Patuá. Relembra um pouco dessa trajetória, fala dos outros livros também e da tua proximidade com a editora, que é uma editora de São Paulo, mas que publica muito e publica livros de escritores do país inteiro. Queria que você falasse um pouquinho também dessa tua trilha pelos livros publicados, por favor. Pronto, eu comecei tentando publicar, acho que eu queria publicar uns 30 anos atrás, mas ainda bem que não publiquei, porque quando eu olho hoje, foi melhor não ter publicado, foi tudo no tempo certo. Há alguns anos atrás, eu só vivia tentando concurso literário, mas nunca ganhava o prêmio que tinha a publicação, né? Eu digo, quer saber, eu vou mais ficar tentando o concurso não. Assim, vou mandar para uma editora. E a minha primeira tentativa foi para a editora Patuá, que o Fábio falou, que é uma editora de São Paulo, e mandei os originais de um livro chamado Moriada até os Ossos. Eu acho assim que com uma semana o editor, né, que é Eduardo Lacerda, respondeu o e-mail e disse que ia publicar o livro. E aí começou, né? Eu sempre fui uma autora de escrever, engavetar, mas um outro, Eduardo ali, meu marido, disse, menina, pra que tu vai ficar escrevendo um monte de livro? Arrisca, manda, desengaveta, né? E a essa altura eu acho que eu estava com 9, 10 livros. Aí eu peguei e mandei isso. Aí ele aceitou. Molhada até os Ossos é um livro de poemas muito voltado para a mulher, muito voltado para o erotismo, muito voltado para a sensualidade, para a liberdade, ao mesmo tempo em que é um livro assim bem político, que reflete muito a sociedade, o machismo, a misoginia, as diferenças de classe. Então também é um livro assim bem político, Molhada até os Ossos. O segundo livro foi Os Dedos das Santas Costumam Faiscar. É um livro também de poemas, mas que são poemas que representam uma peça de teatro. Ele é dividido em 4 desatos e cada desato daquele tem uma temática e tem um jeito de ser. Os Dedos das Santas Costumam Faiscar também reflete muito esse feminino e essa voz feminina. Traz muitas santas e suas histórias,
seus sofrimentos e também o alcance das graças que essas santas gostariam. Também traz alguns santos, mas é essa vibe. Também é um livro assim super político, e um livro muito livre. Você vai encontrar no que eu escrevo tanto uma palavra mais elaborada e vai encontrar ali também um palavrão. Enfim, é um livro muito livre e tem muito a sua maneira de ser, que é bem respeitada. O terceiro livro se chama E Deus Não Acudiu Ninguém. É um livro bem antigo, mas pelo título E Deus Não Acudiu Ninguém, pela temática, que não é um livro voltado para a infância, como os outros não são. Eu diria que os outros são 14 mais. E Deus Não Acudiu Ninguém seria um livro 16 mais, porque aborda temáticas sensíveis, existenciais, são pontos que são recheados de violência, de reflexão desse humano e de tudo aquilo que o ser humano faz e socialmente não mostra, mas que por trás das câmeras ou por debaixo dos panos faz a humanidade ter um lado extremamente triste e vergonhoso, né? Aí vocês estão vendo, eita, essa autora só diz que tudo é um lado ruim do ser humano. Não, tem muita coisa legal e bonita também. Mas assim, o espírito deste livro, especificamente, é trazer à baila aquilo que queremos esconder. E esse é o quarto livro que está aqui, que eu estou mostrando a vocês, que a gente está conversando sobre ele, que é Para Dançar na Cerca Elétrica, que é um livro que tem a temática da guerra, das guerras. Aí foi esse o passeio, né? Todos são pela editora Patuá. Eduardo Lacerda, que é o editor responsável pela Patuá, tem feito um trabalho assim incrível, abrangente, que toma assim o nosso país inteiro. Todos os estados têm autores representando a editora Patuá. Eles fazem um trabalho assim muito bonito de divulgação, de democratização da literatura. Então, eu acho que é mais ou menos esse, Fábio, o trajeto. Eu queria ouvir você sobre o nome nesse trajeto também, Raimundo Carreiro. Eita, Raimundo Carreiro é um autor nosso aqui, pernambucano, né? É um dos maiores autores brasileiros da contemporaneidade. Eu não conheço, nunca conheci ninguém que entendesse tanto de literatura quanto Raimundo Carreiro. Fábio, minha gente, este homem vive e respira literatura. Ele é a materialização do que seria a literatura. Ele é um grande estudioso. Ele entende muito de técnica de criação literária. E ele é um dos maiores que nós temos no Brasil. Eu fico pensando em que lugar Raimundo Carreiro estaria se não fosse o nordestino, Fábio. Eu acho assim que nós avançamos bastante com a questão da difusão da literatura, mas ainda para o autor assim nordestino, eu creio que seja mais difícil. Ainda está muito naquele eixo Rio-São Paulo, né? E eu vejo a sua luta também, o seu movimento e de todos nós, para que a literatura ela seja vista por outras questões, mas não pela região do país que você está, né? Então, Raimundo Carreiro é esse grande estudioso, é um autor completamente livre, é um autor que jamais vai escrever porque uma temática está sendo suscitada, ou escrever de uma maneira que seja mais atrativa, digamos assim. Ele tem muita personalidade, ele tem muita alma,
autor incrível, além de ser um grande conhecedor das técnicas de criação literária. Pode dizer aí o encontro. Sim, aí eu conheci Raimundo Carreiro há uns, acho que quase 20 anos atrás. Eu sou amiga de uma ex-assistente de Raimundo Carreiro, que se chama Priscila Barjal. Já acompanhava Raimundo Carreiro há muito tempo. Eu estava buchuda do meu primeiro filho, que tem 25 anos. E procurando nos secos, encontrei um livro de Raimundo Carreiro e me encantei com aquela escrita completamente livre, completamente incômoda. Eu acho que foi Bernarda Soledade. Sobre Bernarda Soledade, que ele vai falar aqui domingo que vem. Isso. E me encantei com a escrita de Carreiro. Eu acho que eu tenho ainda a original do sebo. O livro está todo estragadinho. Mas me encantei e pensei, como é que alguém pode escrever isso e não ter vergonha? Como é que alguém pode escrever isso, mesmo que não seja, ele não está falando sobre ele, ali é uma representação, ali é um personagem, ali é um narrador. Mas como é que ele ousa escrever dessa forma e como é que ele ousa tocar tanto minha alma? Eu digo, esse escritor só pode ser perturbado. Gostei, porque também sou. Aí dali me apaixonei profundamente e comecei a estudar a obra dele. Aí essa Priscila Bajal, que era assistente dele, fez um doutorado sobre a obra dele. Nós fizemos uma pós-graduação juntas. Aí eu fiquei sabendo que ela não ia mais trabalhar com Carreiro. Entrei numa rede social e disse, Carreiro, eu queria trabalhar contigo. Nunca tinha falado com ele na vida. Aí ele disse, vem a segunda-feira para a UBE, 2h da tarde. Segunda-feira eu estava lá, na União Brasileira de Escritores. Comecei a trabalhar com ele. Perdi a inocência da literatura no sentido de ser aquela literatura escrita só no calor da emoção, sem grandes revisões, sem grandes retomadas, sem técnica, sem entender como cada coisa funciona na literatura. E o encontro que eu tive com Raimundo Carreiro mudou definitivamente a minha maneira de entender a literatura. Lógico que tem esse lado da criação, que é aquele momento que você vai psicografando. Mas não é só isso, né? Aí comecei a trabalhar com ele na UBE. Todos os anos ele fazia a publicação das antologias. Ele tem uma formação de escritores maravilhosas. Um deles que passou por carreira, Marcelino. Eu não sei se Michelina, eu acho que ele já falou alguma coisa, que ela já foi a alguma oficina dele. Ele mencionou, enfim. E todos os anos a gente fazia, né, a publicação dessas antologias. Aprendi um montão. Vi um monte de escritor super inseguro, cheio de medo. Sair dali fortificado, fortalecido, entendendo assim os meandros da literatura. Quem tiver oportunidade, Raimundo Carreiro tem uma oficina de criação literária que funciona de maneira remota. É só falar com ele, entrar na turma. Nenhum escritor se arrepende de ter passado por Raimundo Carreiro. Bom, vamos falar um pouquinho agora também do lado professora. A gente está numa Bienal do Livro que tem esse ano, entre outras coisas, um espaço maior dedicado ao educativo e à formação de leitores. Eu sei que essas duas coisas também são suas paixões. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua atividade de professora e como a literatura é incorporada a ela. Eu sou professora de literatura, trabalho com ensino médio, pego as turmas dos segundos e terceiros anos. Também sou professora da EJA, que é Educação de
jovens e adultos. Para quem não sabe o que é EJA, é aquele pessoal que está um tempo afastado da escola, que desistiu de estudar, né, ou que está retomando por conta da vida atribulada, de filhos, trabalhos, ou aqueles que realmente nunca tiveram a oportunidade de estar numa escola. E assim, o que eu amo, o que me mantém na escola é realmente o trabalho com a formação de leitores. Porque a partir do momento que você vira leitor, mesmo que você não seja escritor, você vai pensar por si mesmo. Gente, pensar por si mesmo. Todo mundo está dizendo um negócio ali, mas lá no teu íntimo, tu não concorda. Todo mundo tem uma certa ideia a respeito de um certo tema ou de alguém, mas ali tu, quando reflete, quando pensa, não acha dessa maneira. Então, a gente ser leitor serve muito para isso, para criar gente livre de pensamento. Muitas vezes a gente não pode ser livre, lógico, a gente tem que seguir os estamentos sociais, etc, etc. Mas tem um cantinho assim da nossa alma, do nosso coração, que a gente é livre e que a gente pode pensar com o nosso sentimento, com o que a gente acha das coisas, com aquilo que a gente reflete. E eu não conheço, nunca conheci uma ferramenta, uma arma mais importante, mais profícua, mais eficaz do que a leitura. A leitura te faz ser crítico, a leitura te faz ser livre, a leitura te faz pensar por si. E eu não sei de nada mais importante na vida do que isso, né? Eu acho que na escola deveria ter uma disciplina chamada leitura. Ler para quê? Ler para nada, sem nenhum objetivo claro, sem ter que ter nenhuma perspectiva ou uma nota. Por exemplo, quando eu trabalho com os meus alunos, eles fazem a leitura ali, cada um diz o que achou e cada um vai ter sua visão, que é subjetiva e pessoal. E eu não vou dar nota porque alguém escreveu isso ou aquilo sobre o que leu, porque é pessoal, é subjetivo, é uma construção e é um exercício de liberdade. Então, quando a gente lê, a gente e a gente passa a entender que a gente é para a gente mesmo, né? E a gente é também para o mundo. Então, esse trabalho de formação de leitores, para mim, é importantíssimo. E se pudesse, se houvesse, Fábio, essa disciplina, leitura, seria maravilhoso, seria fantástico, sem um propósito de nota, né? A gente vive, lógico, que os meninos que estão na escola pública, a gente quer muito que eles entrem na universidade, a gente quer muito que eles ocupem os espaços, a gente luta muito por isso, quem está no chão da escola sabe o quanto a gente luta por isso, mas também precisa haver esse espaço de leitura, como diria Antônio Cândido, para a gente fabular, para a gente ser, para a gente imaginar, para a gente brincar com nossa alma, para a gente se descobrir, para a gente criar. Então, o ser humano não vive sem isso, sem imaginar, sem criar, sem fabular, sem transcender o que seria o pensamento. Quer ver uma prova disso? Foi a pandemia. A gente não teria sobrevivido à pandemia emocionalmente, lógico que tem os estragos, né, que foram feitos, mas sem um filme, sem uma música, sem ler um livro. A alma humana tem essa necessidade de pensar, de imaginar, de fabular, de criar, de sair de si para viver aquele personagem, ou aquela situação, ou aquele sentimento, né? Isso é fantástico, já tem estudos que mostram isso. E quando a gente está lendo ou vivenciando uma história, de certa maneira a gente vive aquilo de verdade. Então isso é uma coisa que nos enriquece. E quando você encontra um aluno ou uma aluna que, além de ler,
arrisca a escrever, além da escrita, vamos dizer, preparatória para o Enem, né? Que é muitas vezes o objetivo da escola é preparar para a redação do Enem. Mas, obviamente, você deve encontrar alguns que nem pensam muito nisso. Isso, com certeza. Tem estudante ali que começa com horror a leitura, não quer ver de jeito nenhum, odeia, não quer participar, não quer. Quando você vê o menino tá lendo oralmente para a turma toda, tá participando, se descobre o leitor, e às vezes a gente encontra em sala de aula, na escola pública, escritores. A gente encontra músicos, a gente encontra poetas, a gente encontra meninos que sabem trabalhar muito bem com audiovisual. E tudo para mim vem da literatura, né? A peça de teatro é um texto escrito, a música é um texto cantado, o audiovisual, até se ele for mudo, não tiver som, aquilo ali acontecendo, mas está rolando uma história e tem a ver com literatura. Então é muito importante que esse jovem descubra suas aptidões, descubra os seus gostos, né? Assim como a criança. Às vezes a gente vê uma criança que adora pintar, adora desenhar, aí fica pensando, não, isso aí não vai dar futuro para essa criança não, vou mandar ele fazer logo aqui um cálculo, e não deixa a pessoa se encontrar, vai limitando a liberdade daquela pessoa. Trabalho muito com formação de leitores, mas também com a literatura em diálogo com outras linguagens. Porque pode ser que ele não queira ser um escritor, mas seja um músico. E já me deparei com muitos e muitos estudantes que se encontraram um pouquinho em sala de aula, através da leitura, da literatura, e encontraram seus rumos aí pela vida. Deixa eu aproveitar também a tua presença aqui e a tua múltipla natureza de atividades para te perguntar como é que é o teu dia a dia se dividindo ou se multiplicando, professora, escritora, mãe, enfim, todas as funções que você desempenha na sua vida ao longo de 24 horas. E como é que a escritora está nessa disposição aí, nessa mistura? A escritora é 24 horas por dia. Até quando eu durmo, eu sonho com alguma coisa que eu gostaria de escrever ou com alguma situação que serviria para escrita. O tempo todo eu também estou 24 horas atenta. Às vezes um estudante diz uma coisa, eu tenho que anotar, um professor, uma colega, alguém que está tomando um cafezinho na rua. Isso aí não tem pausa, né? O lado escritora. Porque o escritor é meio que um fofoqueiro também, ele é um observador do mundo. O escritor gosta de observar o mundo, então a gente sempre está de olho. Minha rotina é complicada, eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 doguinhos, eu tenho 2 empregos, eu trabalho manhã, tarde e noite, eu sou mãe atípica, minha filha é TDAH, tem dislexia, descalculia, traços de autismo. A gente tem entre 8 e 10 sessões de terapia por semana. Também tem os familiares que preciso acolher. Mas, assim, por tudo isso, eu só tenho que agradecer. Eu sou professora, quando era criança, eu tinha uma escolinha na minha casa, eu dava pipoca para os meninos assistirem minha aula, os colunos, amigos da mesma idade, em todo sem querer. Então, eu agradeço por ser professora, porque assim eu posso estar perto da literatura. Agradeço as situações que eu passo e que eu passei, porque elas afinam e lapidam o meu ser humano, claro, cheio de falhas, mas que pelo menos entende isso. Agradeço a diversidade de situações e de pessoas que me rodeiam, porque fazem me entender o que é não estar na minha pele. Agradeço
todos os perrengues, porque essa é minha história. Agradeço ter sofrido, agradeço ter sido feliz. Eu acho que a vida é isso. A vida são as alegrias, as tristezas, os tropeços. E assim, tudo isso é maravilhoso para a literatura. A minha rotina é essa, mas o que me faz feliz, pronto, um dia se eu sair de aula, de sala de aula tá de boa, mas se um dia eu ficar sem escrever, sem essa possibilidade, eu não encontraria um lugar no mundo para mim. Então a questão da literatura, para mim, ela é decisiva. Se não tiver, eu não existo. É bem dramático. Mas é isso. Bom, a gente está chegando aos minutos finais. Eu queria abrir para vocês perguntarem, comentarem alguma coisa para a Conceição. Temos aqui duas já. Ela vai pegar o microfone para você. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria, assim, destacar os títulos dos livros, são muito sugestivos, né? Eu realmente estou pensando em adquirir esses livros, porque me chamou muita atenção, né? O título e a temática deles, né? Muito, muito forte. E esse último, para dançar na cerca elétrica, eu me interessei de vir assistir. Eu fiquei imaginando que seria, será, como fosse assim, como é que eu vou viver nesse mundo? Digamos que fosse mais ou menos isso, né? Mas eu me deparei com o quê? Com as guerras. O que eu queria salientar neste livro, pelo que eu escutei, você lendo, é que eu diria que ele vai além de ser poesia. Ele seria uma prosa poética. Quando você estava lendo, você parecia que ele estava todo em prosa. Né? Então, seria uma poesia dentro de uma prosa, né? Que você usa muito metáforas. Né? E eu achei muito interessante isso, essa técnica. Porque não me parecia mais aquela poesia em versos. Parecia você falando, entendeu? Falando um gênero, outro. Aí eu defini como uma prosa poética. Assim, quando você... Como é o teu nome? Fátima. Pronto, Fátima. Quando você lê meus outros livros, você vai ver que eu tenho essa coisa de mistura de gênero, de hibridismo, de um pouco até de desrespeito do que seriam as regras daquele gênero. Na minha prosa você vai encontrar muita poesia. Na minha poesia você vai encontrar bastante narrativa. Na minha prosa você vai encontrar também cruzadinha, pegadinha, coisa que você tem que ler ao contrário, surpresinhas para o escritor, enfim. Eu gosto muito de brincar com isso, né? Com os gêneros e com a maneira de escrever. Como eu estava dizendo, você vai encontrar, poxa, esse narrador aqui está numa exultação de alma e de repente tem aqui um palavrão ou uma coisa que não tem nada a ver, que essa quebra daquilo que o leitor está esperando. Então tem bastante disso. Muito obrigada pelas observações, muito sagaz. Isso seria uma transgressão, né, ao gênero, que acontece muito. Mas o livro que me chamou muita atenção foi Deus, né? Deus não cuidou. E Deus não acudiu ninguém. Deus não acudiu ninguém. Realmente eu fiquei muito interessado, fiquei muito interessante esse livro, né? Daí. Obrigado. Que bom, fico muito feliz. Quando eu lancei Deus não acudiu ninguém, algumas pessoas não gostaram. Eu tive assim um pouquinho de problemas com Deus não acudiu ninguém. Não é à toa que eu deixei ele engavetado. Eu acho que, mais de 20 anos. Porque assim, eu temi, né? Ainda bem que ninguém lê muito por esse lado. Porque senão eu acho que era capaz de eu levar um cascudo por aí na rua. Porque muita gente
acudiu ninguém, se Deus é o nosso Pai, se Deus socorre todos, mas não é neste sentido, é no sentido, não tem desrespeito a religião nenhuma, de jeito nenhum, de forma nenhuma, mas é um livro que traz situações, limite, né, independente de religiosidade ou de crenças ou de fé, aqueles personagens estão vivendo ali situações limite, como o Cassi fez até uma resenha maravilhosa desse livro. Aqueles personagens estão numa situação terrível e quem poderia socorrê-los, quem está próximo, por opção não faz, né? Como é que a gente pode dizer que Deus não acudiu ninguém com a guerra que está, as guerras, os conflitos, a desigualdade? Quem teria que nos socorrer somos nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo? Então, assim, é um livro bastante pesado, de situações assim, realmente limite. Não é um livro para infância, é um livro 16 mais, 14 mais, eu acho. Mas, assim, é um livro que você vai ler e não vai dormir legal com a humanidade. Vai mexer com muita coisa, mas eu gosto muito disso. Oi, Cecília. Você comentou em vários momentos que tem esse momento de engavetamento, né? Você escrever, não está preparada ainda e está revisitando esse texto constantemente, né? Nesse processo de escrita. Eu queria entender como é que você sabe que aquilo ali que você produziu, que você escreveu de uma forma livre, já seria um livro, né? Pensando que são textos, poemas, contos, são gêneros que não necessariamente tem essa, enfim, né? É necessário que tenha uma certa temática ali que faça essa liga. Enfim, eu queria entender como é que você para e pensa, poxa, isso aqui já é um livro. Essa temática, eu nem estava pensando sobre ela, mas eu vejo pela recorrência que já poderia ser. Em que momento isso vem dentro desse teu processo de escrita? Não sei se eu deixei claro. Não, está claríssimo. Assim, eu vou escrevendo, aí deixo engavetado, aí depois eu vou revisitar. Quando eu revisito, minha gente, é uma dor, porque, nossa, tá muito ruim, tá uma porcaria, eu detestei, é melhor só quando eu nascer de novo para melhorar isso aqui. Aí eu sou muito crítica comigo, muito. Não precisa ninguém me torturar, eu já me torturo suficientemente. Aí depois eu ajeito alguma coisa que eu não gostei, boto o texto para quarar novamente, olha, não tá tão ruim assim não. Aí vou mexendo, vou burilando, vou revisitando, até que chega um momento que eu mexi tanto, ou revisitei tanto, ou revisei tanto, porque eu não demoro para escrever, eu demoro para revisar. Depois que eu fiz, que eu fechei, que eu deixo lá, que eu vou olhar de novo, aí que começa a minha via crucis. Porque eu vou ficar, não, isso aqui não tá bom. Mas chega um momento que esgota. Você diz, aqui eu não tenho como melhorar isso. Ou esse personagem, ele é assim mesmo e a característica dele é essa. Ou esse poema vai ser assim porque é o jeito dele e acabou-se, não sou eu que mando. Chega um momento que esgota. Quando ele esgota, você vê que não dá mais para fazer nada por ele, que ele é aquilo mesmo. Aí pronto, aí eu vou tentar publicar, né? Boa noite a todas, todos. Prazer, César, aqui, agradecer a Fábio também pela condução e de estar aqui revendo esses amigos, né, escritores, Parísio, Biratã, ali Goiás. Nos dá muita alegria, a gente que é da educação, né?
encontrar uma professora da rede pública sendo publicada, e estando aqui num evento que dá prestígio, abre esse espaço para os seus pares ouvir, mas para os leitores em potencial também. E me interessa aqui contar uma coisinha desses leitores, sobretudo desses leitores em formação. Me refiro a Andresa. Andresa é uma estudante lá de Casa Amarela, lá do Dom Vital. E Andresa não está aqui, mas eu vou falar assim um pouquinho. Andresa não queria nada com a vida, né? E chegou lá na Biblioteca Padre Anchieta e disse que queria ser monitora de biblioteca. Ela virou monitora de biblioteca, começou a organizar os livros, e na prateleira de poesia, na estante de poesia, ela se deparou com uma capa, né, que brinca com essa metalinguagem, um capista, o primeiro livro, Molhada até os Ossos, muito sugestivo, né? E quando ela viu aquele livro, ela escondia o livro para ninguém pegar o livro emprestado. A gente tinha 3, eu acho, temos 3 exemplares de Molhada até os Ossos. Mas olha, aquela poesia com a pegada de erotismo ali, né, com essa carga também, despertou esse interesse nessa menina pela leitura. Tanto é que depois ela chegou me dizendo: olha, eu entrei em contato com a escritora, então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessas experiências, que a Andresa é um exemplo, mas imagino que você tenha outros exemplos, especialmente porque você milita diretamente na educação, na sala de aula. Então fala um pouquinho sobre isso e também sobre essa coisa, né, da professora, do professor, que de alguma maneira, Conceição, tem o seu trabalho reconhecido. Não é fácil, a gente sabe que não é, não foi do dia para a noite, mas você está aqui. E nós temos tantos outros que ainda estão na penumbra, não é? Por favor, essa coisa do leitor, da história da Andresa e também da tua história. Muito obrigada, Marcelo. Assim, muito feliz. Se essa leitora existe, é porque você é um educador que vem trabalhando muito pela literatura e pela leitura, né? Você é uma grande faísca aí, um incêndio nessa questão de formação de leitores e dessa, digamos assim, propagação da literatura. Então, se ela teve acesso ao livro, foi porque existe um professor que está ali na biblioteca, que está incentivando a esses estudantes a reflexão, a liberdade, a leitura, né? Ela existe porque você existiu, né? E ela existe também um pouquinho porque eu existo. Então é uma coisa assim, bem bonita. Ela falou comigo, ela disse: você é minha escritora favorita, eu adoro tudo que você escreve, não sei o quê. Então assim, eu fico muito feliz, já tive várias experiências com jovens, com adultos de diversas partes do país, né? De gente que gosta, que diz: olha, me fez refletir sobre uma situação que eu passei, me fez refletir que esse tema que você traz é pesado, mas não pode ser tabu, a gente tem que discutir. Esse aqui eu achei engraçado, esse aqui eu achei político. Teve um pessoal, eu esqueci o nome da escola, semana passada, estudantes do 9º ano, com alguns poemas de Molhada até os Ossos, porque tem uns que são mais eróticos, outros são mais sensuais, outros são mais políticos, outros são mais só sobre o feminino, alguma situação do dia a dia, então dá para todo gosto, né?
Pronto. Então, realmente, tem existido esses leitores por diversas partes do país. São pouquinhos, mas eu fico assim já extremamente feliz, né? Porque se um dia eu deixar de existir pessoa, carne, alguém em algum momento vai estar dialogando com aquele meu eu lírico, ou com aquele meu narrador, ou com aquele meu ser lá, onisciente, aquela alguma coisa que surgiu de mim. Então isso é muito massa, porque de alguma maneira as almas ali estão dialogando, né? Aí o que foi mais, Marcelo? A da profissão é assim, importantíssima, porque a minha profissão me ajuda a estar perto da literatura. Se eu sei a importância que a leitura tem na vida das pessoas, eu vou querer que aquele meu estudante leia, né? E se de alguma maneira eu conseguir contribuir, que eu seja uma faísquinha lá, para que ele se torne um leitor, isso para mim é incrível. Comecei a trabalhar na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, desse último concurso público que teve, eu entrei nesse agora. Aí cheguei na EJA, tem o pessoal fora de faixa e etc, né? E comecei a sondar lá com a turma. Ninguém, uma turma específica que eu peguei, ninguém nunca tinha lido um livro na vida. Na vida. E eu disse, a gente vai fazer aqui, trouxe um livro chamado Godi, a história de um menino, não, a história da liberdade de um menino, alguma coisa assim. Contactei até o autor, que se chama Fábio, que é um rapaz da Bahia. Aí disse, não, vou formar aqui leitores com a EJA. Minha gente, uma resistência assim, incrível. Primeira aula, teve gente que não quis ler do jeito nenhum, teve gente que se retirou da sala, teve gente que disse que eu estava obrigando eles a fazer uma coisa que eles não queriam. Segunda aula, aí alguém quis ler, aí os outros já se empolgaram. Aí umas senhorinhas já de mais idade, até evangélicas, com uma abertura de pensamento incrível. Elas foram as pessoas que mais me ajudaram ali a fazer formação de leitores. Daqui a pouco, quando eu chegava na sala, já estava a sala em círculo. Daqui a pouco o pessoal estava brigando para ser a sua vez de ler, né? E nós lemos esse livro chamado Godi, todinho em sala de aula, com a EJA, com 100% da turma dizendo que nunca tinha lido um livro na vida. Aí eu disse, não, isso aí é de boa, normal. Mas quando a turma terminou de ler, que a gente leu o último parágrafo, minha gente, me deu uma sensação assim de vazio e enchimento, não sei explicar, que quase que eu não durmo. Eu fiquei, porra, a gente leu o livro inteiro em sala de aula, a turma nunca tinha lido um livro na vida. O pessoal, quando terminou, ficou comentando e arengando para falar sobre ele. Fizeram conexões da época do que foi o ser humano ser escravizado com os dias de hoje, que a gente vê de racismo, de trabalho infantil, de tantas diferenças sociais. Fizeram todas essas conexões. E essa mesma turma, que é o segundo ano B da Helen Rosa de Magalhães, da EJA, Educação de Jovens e Adultos, com 100% da turma que nunca tinha lido um livro, estão produzindo livros cartoneiros, contando lá as suas experiências. Uns criaram poemas, pequenos contos, notícia de jornal, enfim, fotografia, um monte de coisa. Essa próxima semana a gente vai ter a culminância desse projeto. Mas me deu aquela sensação, pô, eu fiz alguma coisa de útil, de verdade, por alguém. Essa pessoa leu o primeiro livro da vida e eu contribuí com isso. Como é que eu vou dormir agora? Mas assim, uma sensação, minha gente, foi assim tão incrível. Foi um dos melhores dias da minha vida. E aconteceu há pouco tempo, não tem nem um mês. Você pegou o arame farpado e deixou no chão. Essa é a sua forma de estar nessa guerra.
Parabéns. Obrigado, Cecília, mais uma vez que você está aqui. Obrigado a vocês. E daqui a pouco Cecília vai estar ali autografando para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Obrigado, gente. Obrigada.